Roteiro para programa de TV. Num programa de TV, ao vivo, em específicos de não ficção, temos diferentes tipos de formatação de roteiro. Uma, em específico, chamamos de espelho de roteiro. É um jargão usado no jornalismo, mas também em programas de auditório com divisão de quadros, game shows, por exemplo, onde cada prova da gincana é tratada como um quadro em separado. Essa divisão dos quadros no formato do espelho serve para orientar a equipe de palco. Por exemplo, qual produtor é responsável por qual atração? A duração prevista da mesma, a localização no palco, tanto para a equipe de corte saber as áreas a evitar de focalizar, porque o próximo quadro pode estar sendo montado, quanto para os próprios produtores se orientarem sobre como se posicionar e onde colocam e o que entra e o que sai durante o programa. Importante ressaltar que, por mais que haja uma previsão de duração dos quadros, em programas ao vivo sem roteiro dos diálogos, ou entrevistas, bate-papo, outras interações espontâneas, o tempo de duração é só uma estimativa. Pode variar tanto para mais quanto para menos. Quando o quadro está durando mais do que o esperado e isso estiver comprometendo o desempenho do programa, a direção atua, normalmente no ponto eletrônico, na orelha do apresentador, dando instruções para encerrar a atração e partir para a próxima. Há casos onde essa duração maior esteja sendo benéfica. Em números de audiência, por exemplo, o que acaba sendo o recurso mais utilizado para mensurar a eficiência do conteúdo exibido. E aí, parte do que estava previsto para o resto do programa pode cair. O termo cair refere-se ao fato de que a atração prevista não será exibida. Há casos famosos envolvendo programas de grande alcance que precisaram diminuir muito a participação de convidados por conta de alteração dos tempos previstos, e isso gerou conflitos de bastidores. Às vezes se tornam públicos, como artistas que passam a se recusar a ir em determinados programas por terem sido submetidos a situações assim. Esse espelho do roteiro fica disponível na mão da produção de palco, que é quem precisa da informação mais enxuta e direta possível, o que vem agora. E da equipe do switch é responsável pelo corte. Qual área do palco será focalizada, como já citado. Por concentrar tudo numa única página, o espelho do roteiro é uma ferramenta prática para manuseio durante o programa. Nos roteiros organizados por colunas, mais frequentemente usado em publicidade, a maior importância é a composição entre narração, efeitos de áudio e informações que precisam estar na tela. Não é prático para programas ao vivo, mas são muito úteis para edição, inclusive modelos que utilizam de colunas separadas até para indicar momentos em que os letterings devem aparecer. Outro ponto importante num roteiro para programa ao vivo, a referência aqui é programa de variedade, de auditório, mas base dessa composição também é usada em jornalismo. É a organização dos quadros do programa com uma indicação descritiva que antecipe, ao menos parcialmente, sobre o que vai ser falado na sequência. Essa organização remete à ideia de manchete ou título de matéria no jornalismo impresso. Chamamos de cabeça. É o que os apresentadores de programa ao vivo mantêm nas fichas que estão em suas mãos. Em alguns casos é só uma orientação geral sobre o conteúdo, mas o apresentador fala com as palavras dele, embora no geral seja mesmo um texto a ser lido palavra por palavra. Há situações que fazem uso do teleprompter, que assim o apresentador pode ler olhando para a câmera, né, sem entregar para o público que ele está lendo. O que é colocado nesse teleprompter seria o mesmo das fichas na mão ou na chamada dália, uma cartolina preenchida à mão e cujo produtor responsável segura ao lado da câmera para que o apresentador leia. Todos têm a mesma função: garantir que o que o apresentador vai falar seja exatamente o que está previsto no roteiro. É muito utilizado principalmente nas chamadas comerciais, que tratamos aqui como merchandising, mas há os que defendem que esse tipo de recurso tira a espontaneidade do apresentador e o afasta do telespectador. Em geral, quanto mais integrado está o apresentador com o texto, mais natural ele sai. Não raro, os textos são escritos em função do linguajar que o apresentador já utiliza normalmente. Isso quando o próprio não faz sugestões no texto. E tem casos que essas cabeças são pré-gravadas, às vezes até com artes da videografia, principalmente quando são quadros recorrentes, e aí você não precisa fazer de novo essa fala durante o programa, deixando esse conteúdo como VT.
Na prova do chute ao gol, o participante tem 5 chances para marcar um gol. Em caso de programas ao vivo que contenham encenação, o roteiro da encenação é similar a um roteiro tradicional de ficção, com a direção de cena se aproximando mais da dinâmica de teatro, inclusive com recursos dramáticos e narrativos que permitam que, mesmo que algo saia do planejado, um ator se confundir com um texto ou algo de cena está fora do lugar, isso possa parecer intencional para o público. Há casos que o apresentador precisa intervir, como chamar um intervalo comercial para que se reinicie uma dinâmica de palco que tenha começado errado. Recentemente, o programa Superstar com a atriz Thaís Araújo teve um problema técnico de som durante a apresentação de um dos participantes e foi preciso chamar um intervalo, após algumas tentativas de retomar a apresentação, para que pudessem restabelecer o que estava com problemas e dar continuidade ao programa. Um outro caso de situação não prevista, mais comum em programas da linha policial, é a interação ao vivo com alguma cobertura, no caso policial, que requisite contato com quem esteja em cena de crime, negociação com sequestradores, por exemplo, ou uma cobertura de calamidade que seja interrompida por um pronunciamento oficial da autoridade competente e, ao retomar para o apresentador, o conteúdo passe a incluir também a repercussão do que foi comunicado. Uma lógica importante num programa ao vivo de auditório é ter sobra. Planejar sempre quadros ou conteúdos de quadros que possam preencher horário que fica sobrando. Em programas de gincanas no palco, por exemplo, deve-se ter provas planejadas para o caso dos participantes resolverem os desafios mais rápido do que o previsto e evitar, assim, que o programa encerre o conteúdo antes de encerrar o horário. O ideal é o contrário, que tenha conteúdo que, não entrando no ar, possa ser reaproveitado numa edição futura. Num exemplo dessa dinâmica, game shows de perguntas e respostas sempre precisam ter pelo menos 1/3 de perguntas a mais do que o previsto para ser usado, justamente para o caso dos participantes responderem muito rápido, ou na dinâmica em geral do programa se mostrar mais acelerada do que o esperado. Assim como entrevistados e convidados que possam não estar tão à vontade na hora de participar e acabem por só responderem de forma monossilábica quando diante das câmeras. Além do jogo de cintura do apresentador e equipe para que o ritmo do programa não seja comprometido, é importante poder tirar do bolso soluções que compensem alguma substituição necessária de última hora. A ordem com que os conteúdos devem ser apresentados também deve ser pensado como um ritmo narrativo, para conduzir emocionalmente o espectador de acordo com a intenção do programa, seja variando em temas mais densos e outros mais leves, para não deixar o programa muito sombrio ou muito superficial, ou seja, escalonando o conteúdo para que fique cada vez mais intenso dentro da proposta. Simular uma narrativa ficcional clássica, que vai sempre propondo aumento do desafio do protagonista. A principal pergunta a se responder é: onde eu gostaria de deixar o meu espectador no final do percurso?